mas o uso do campeão vai atingir esse fim também. Nós temos as regularizações diferentes, né? A registral e a administrativa. A uso campeão, a REURB, ela atinge a regularização registral. Isso vai impactar na regularização administrativa. Por isso o caminho do uso campeão ele é mais vantajoso, porque a gente consegue trabalhar a súmula 237 com plenitude, né? Ou seja, a chance de evitar qualquer desocupação, um arbitramento de aluguel, talvez um bloqueio, né, da área, uma interdição da área. Então, o uso campeão é um escudo protetor cascudo, né, eu falo. A gente consegue atingir várias situações e várias materialidades, né? O uso campeão, eu até lancei um livro sobre esse tema, as 36 espécies de uso campeão. A maioria, né, das espécies não tem limite de metragem, né? Nós temos de 36, são apenas 4 espécies que têm esse limite de metragem, urbano, rural, mas em regra não tem. Então daria para trabalhar com o uso campeão independente do limite. Tem decisões do STJ, nesse sentido também, que dá para fazer o uso campeão até de área superior ou inferior ao módulo rural. Então, nessa discussão, a gente consegue sair bem. São 15 anos. E aí, quando você utiliza 15 anos, quando você utiliza a área para moradia ou investimento social nela, esse prazo de 15 cai para 10. Mas como que a gente vai consertar isso? Nós podemos consertar isso com a tese da soma da posse, ou seja, quem vendeu já tinha posse, é uma tese no 1242, uma tese já é utilizada há muito tempo, ela é pacífica no Brasil com segurança. E a outra tese também é a posse complementar. Ou seja, dá para a gente distribuir uma ação de uso campeão e o tempo que esse uso campeão demorar não é perdido, é somado, contabilizado, né? Inclusive a posse complementar, doutores, anota aí, viu? É um julgado recente do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça. E esse julgado deve aparecer nessa peça também. Na nossa peça aqui de uso campeão, nós vamos trabalhar com as duas teses. Soma da posse, artigo 1242. E a posse complementar. A posse complementar, não abrir um tópico, prazo para uso campeão pode ser completado no decorrer do processo judicial. Anota o RESP aí, doutores. O RESP é o 1361 226. Ou seja, esse uso campeão 226, ele vai ficar bem robusto esse uso campeão, hein? A ideia é fazer para cada um. E aí fica a dica também, se algo acontecer, algum pedido de, fica para cada um, isso mesmo. Imagina, e esse uso campeão, doutores, ele vai nos ajudar, porque se algo mais grave acontecer, ele vai nos ajudar porque nós podemos trabalhar com uma carta na manga, que é o embargo de terceiros. Então, se acontecer o pior, um pedido de desocupação, o imóvel em asta pública, alguma coisa diferente, né, por interesse político ou qualquer outro tipo de interesse, esse uso campeão vai nos ajudar a fortalecer um embargo de terceiros. Então, ele é um remédio importante para nós, porque a gente consegue fortalecer o embargo de terceiros também. Eu orientaria, eu acho que, na verdade, é a estratégia que nós temos em mãos, é a estratégia mais segura, menos onerosa. Esse uso campeão, utilizado com matéria de defesa, existe um custo, né, da operação dele jurídica, que chega aí até 40 mil reais, porque é um uso campeão muito estratégico, os doutores vão desenvolver, mas a empresa, né, o interessado, o cliente, ele tem que estar ciente que é o único caminho que ele consegue, de fato, ter uma segurança, uma saída. Porque se não fizer esse uso campeão, está numa situação vulnerável, né? Está numa situação de fato vulnerável, né? Fala
o nome do uso capião é ação declaratória de uso capião extraordinária judicial. Extraordinária judicial. O judicial pode vir antes ou depois, tanto faz, mas esse é o nome correto, porque é uma ação que nós não vamos brigar com ninguém, é uma ação declaratória. Do uso capião. Eu não vejo a importância de mencionar. Eu acho que em termos de preliminar, daria para a gente fazer o quê? A preliminar mais importante é a averbação premonitória. Mas nós poderíamos também trabalhar com a segunda preliminar, que é do pré-questionamento. Né, do pré-questionamento. Ou seja, que a função social da propriedade é cumprida de forma integral, caso o uso capião seja julgado improcedente, é uma afronta à lei federal e à Constituição Federal. Eu acho que a segunda preliminar ficaria melhor nesse sentido. Do uso capião, do uso capião. Ah, tá. Eu não mencionaria não, doutor. A linha de defesa, né, é claro que o uso capião está lá por fora, mas a linha de defesa seria aquela que nós conversamos. A preliminar, que são compradores, né? E não vendedores. E no mérito, essa linha que os doutores vão defender, estão defendendo muito bem, que não há características, requisitos de área de APP. Foge de trazer estratégias. A nossa estratégia é muito boa, mas não vamos deixar eles entenderem a nossa estratégia, não. Eu deixaria de fora. Não, eu deixaria de fora. Tá. Principais, né? Imobiliária, né? Imobiliária. Vamos deixá-la dessa forma, não vamos mencionar, não. O nosso uso capião, na verdade, era estratégico para proteger o imóvel, regularizar, mas proteger. Vamos nessa linha mais simples, né? Melhor, verdade.
Na verdade, o uso capião, na área de APP, a área de APP não é um impedimento para que a gente possa distribuir a ação e ganhar a ação. Mas se a área de APP é consagrada como de APP, temos que respeitar essa área do mesmo jeito, né? Então, tem que ser respeitado. Sabe, doutores, hoje eu tomo muito cuidado, até que eu falo com o cliente, né? O ser humano está tão complicado, gente, que a gente precisa explicar questões técnicas mesmo. Porque senão o cliente acha que contratou os doutores e vai resolver tudo, e não é, né? Nós temos que separar as coisas, né? Ontem veio uma cliente do escritório muito antiga, foi feito o formal de partilha, foi feito o inventário, e ela não registrou. E ela veio nervosa aqui no escritório, e aí a outra advogada aqui, a doutora Melo da minha equipe, conversou com ela, mas ela maltratou a doutora Melo, maltratou o pessoal da recepção. E aí eu consegui descer para atender e falei, olha, o que está acontecendo? Porque eu fui no cartório. Falei, olha, nosso trabalho foi feito o inventário. Né? Foi feito o inventário, o formal de partilha saiu. Agora, o que o cartório decide, a gente não tem culpa. É um outro serviço. Se você quiser nos contratar, é um outro serviço. Quando vem uma nota devolutiva que a gente não concorda, tem duas situações. Ou nós fazemos um pedido de reconsideração e despacha direto com o oficial, que muitas vezes não resolve, ou a suscitação de dúvida do inverso, né? E aí ela entendeu. E aí eu até falei, olha, pela sua falta de educação, não tenho interesse em prestar serviço para você. Porque chega uma hora, gente, que a gente cansa, né, doutores? Falta de respeito, falta de educação, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que também exigir respeito, né? E por que eu estou falando isso para os doutores? Que o cliente tem que entender bem que a questão do uso capião é primordial para proteger o imóvel. É uma outra ação, é outro valor. A questão da defesa é uma, mas essa questão, né, que o doutor falou, os doutores podem prestar esse serviço, mas é outro honorários. Por quê? Existe uma peça que nós fazemos, que é a peça de impugnação à área de APP. Ou seja, nós juntamos esse laudo que vai ser feito, que a área de APP não tem os requisitos, e apresentamos o departamento que gerou a área de APP, que consagrou a área de APP, para pedir a modificação. Isso acontece e tem dado certo sim. Então, é um outro serviço que os doutores podem prestar com qualidade, mas é um outro serviço, sabe, doutores? Porque não pode, na cabeça do cliente, os doutores vão fazer tudo uma coisa só. São situações diferentes, serviços diferentes, né? Na verdade, os doutores podem fazer um pedido a quem consagrou a área de APP, né, normalmente o órgão ambiental, e aí pedindo a desclassificação de APP, apresentando aquele laudo dizendo que não tem os requisitos. Esse pedido é um pedido administrativo e em algumas situações, em algumas localidades, tem dado certo. Então esse trabalho, os doutores podem também explicar para o cliente que se eles quiserem fazer, os doutores podem prestar esse serviço também, viu? É porque dentro das ações acaba sendo a defesa de mérito, né? De mérito preliminar. Agora, essa impugnação que eu estou falando para os doutores, uma impugnação para mexer no contexto administrativo mesmo, né? É muito interessante, viu? Muito interessante. Cai a necessidade. Não cai sim, sabe por quê, doutor? Nós temos três formas de regularizar um imóvel. Administrativa, que é a REURB. Extrajudicial, que são as escrituras públicas, de uso capião, edificação compulsória. E a judicial. Como os doutores estão trabalhando com a judicial, do uso capião,
cai por terra a REURB, não é porque dá entrada, alguma coisa nesse sentido, né? Não tem o porquê. Eu faria uso capião, de fato. Agora, se os doutores entenderem que quer protocolar um pedido de REURB, alguma coisa assim, o lado bom é que a uso capião não impede a REURB, nem a REURB impede o uso capião. Agora, se o procedimento de REURB chegar ao final, foi expedida a certidão, né, a certidão de REURB, e os doutores conseguiram o registro no cartório de imóveis com tranquilidade, aí tem que pedir a baixa do uso capião, né? Porque aí perdeu o seu objeto, né? Que aí já, os doutores acabaram regularizando o imóvel por meio administrativo. É que o problema é que quando nós temos essas ações, a REURB dificilmente ela vai ser deferida, né? Porque já existe um questionamento do MP, já existe, a prefeitura aparece como réu também, então a REURB ela acontece muito numa situação totalmente consensual, sem iminência de litígio, porque a prefeitura tem receio de assumir mais responsabilidade ainda, entendeu? Eu, doutor, eu não faria não. Não faria porque a REURB, para a regularização, os doutores não vão conseguir, em virtude da ação em andamento, né? Porque a certidão sai positiva. Tem uma certidão ali em andamento, né? E em relação administrativa, é engraçado, né? A gente acha que muitas vezes fazem na REURB, deveria, né? Isso para o nosso país é complicado, né? Quando eu peço para a prefeitura regularizar o imóvel, isso vai refletir no cartório de imóveis, o ideal é que a prefeitura regularizasse tudo, e depois no cartório, regularizando o cartório, também estaria regularizado. Mas não vai refletir na área de APP. Porque na área de APP, a única situação que a gente conseguiria mudar essa classificação é a impugnação da APP. Ou seja, nós temos que fazer o requerimento para quem declarou a área de APP de fato, e esse requerimento com um laudo dizendo, ó, não tem os requisitos de área de APP. Foi feita a classificação de área de APP equivocada. Seria o único meio que a gente teria de alterar isso. Então, não na REURB. Na REURB a gente não consegue esse resultado, entendeu? Hoje a ideia do cliente, qual que é em relação a esse imóvel, doutor? Estamos entre amigos aqui. Entendi. Então a ideia é tipo uma pousada, algo nesse sentido, né? Ele quer usar especialmente para lazer, né? Ele quer fazer aqueles loteamentos feitos na área rural para fins urbanos, né? Tá. Eu acho que o fator de fazer um loteamento, um condomínio residencial ou um sítio de recreio não vai mudar muito o que a gente tem nas mãos hoje, né? Eu não vejo que nós vamos ter uma facilidade. Aí dessa área poderia ser feito um condomínio fechado, poderia ser feito um condomínio, poderia ser feito um loteamento e o sítio de recreio. Mas eu vejo que a finalidade que ele quer não vai impactar no que a gente tem hoje, né, em relação à ação. A ação, de fato, nós vamos conseguir combater com o quê? Com a alegação que ele não é vendedor, ele é comprador. Com a alegação que não é área de APP, porque não tem os requisitos.
mas isso não vai mudar nada. Se ele quiser, de fato, se o sonho dele, o projeto deles, né, é fazer sítio de recreio, que é aqueles loteamentos feitos, né, para fins urbanos, ele pode fazer, ele pode dar o devido andamento também. Mas eu vou ser sincero, viu, doutor? Como a prefeitura é ré, né, também no processo, não é difícil a prefeitura ajudar. Não, mas nesse caso não é difícil a prefeitura fazer liberação, tanto para loteamento, porque a prefeitura é ré, então vai muito da gestão. Né? Eu já vi aqui no escritório gestores que vão contra, não querem assumir as responsabilidades, e tem o contrário, ó, a prefeitura é ré, a prefeitura não é parte, então vamos lá, vamos liberar. Então vai muito do contato que tem naquela região, entendeu? Poderia sim. Porque, na verdade, é uma boa opção, né? Muitas vezes o projeto sendo apresentado na prefeitura e liberado é uma opção para crescimento, né? Da região, do município. Então, a prefeitura anota o artigo, é o artigo 4º do Estatuto da Terra. O doutor teria que trabalhar nesse pedido na prefeitura com essa fundamentação, artigo 4, inciso 1 do Estatuto da Terra. Mas é possível sim, eu não vejo nenhum impedimento não. Pode acontecer, dependendo da gestão, já que tem uma questão processual, tudo, negar. Isso é muito comum. Mas depende do gestor. Acho que valeria a pena tentar esse contato para ver qual que é o entendimento deles. Tá com ela ré também. É, é ruim para todo mundo, né, doutor? É ruim para todo mundo, né? Mas infelizmente interesses, né, financeiros as pessoas é fogo, né? Mas os doutores estão bem alinhados, viu? A defesa processual acho que está bem alinhada, essa parte criminal, a defesa por fora para evitar desocupação, a estratégia é muito boa. Esse pedido que eu falei de talvez de mudança de nomenclatura, de extinção de área de APP, classificação, pode ser uma alternativa. E deixar claro que o cliente ele tem que entender que são serviços diferentes, né? Porque senão os doutores acabam assumindo uma responsabilidade muito grande, né? Que não é de vocês, né? Eu falo que a nossa... eu falo que a nossa atividade é meio, não é fim. O cliente tem que entender isso, para a gente evitar dor de cabeça, né? Doutores, foi um prazer conhecê-los. Eu estou sempre à disposição que vocês precisarem. Eu estarei aqui para ajudar, tá bom? Ah, que legal. Tem aulas minhas há 15 anos atrás, na TV Justiça. Inclusive, eu vou gravar de novo, Saber Direito. O que os doutores precisarem, quando estiverem em São Paulo, vem tomar café comigo, vai ganhar um livro de presente, eu vou ficar muito feliz, viu? Tchau, gente. Fiquem com Deus, tá? Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.